Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as 10 semanas do livro de Enoque. A última vez que eu falei desse assunto, a última vez que eu tentei explicar essa semana, foi lá no Japão. Aí depois aqui no Brasil, eu fiz vários vídeos sobre o livro de Enoque, eu fiz uma série, e aí em um determinado ponto eu prometi que ia explicar as 10 semanas de Enoque, mas até hoje eu não fiz o estudo. Vários estudos entraram na frente e acabou ficando para trás no esquecimento. Essa semana eu voltei a escutar o livro de Enoque muitas vezes. Então vai ser o seguinte, hoje nós vamos estudar sobre as 10 semanas do livro de Enoque e você vai ficar maravilhado com isso. Agora o livro de Enoque está bem memorizado na minha cabeça, eu posso falar dele abertamente, sem necessidade de ficar abrindo o livro, de tanto que eu ouvi. Basicamente eu ouvi o livro todos os dias. Fui escutando de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir, e assim fui escutando, fui escrevendo, fui memorizando, fui gravando áudios, vários áudios eu gravei aqui para mim mesmo, para eu relembrar, para eu ouvir, para eu analisar. Então eu estou pronto para falar desse assunto. Nós vamos estudar essas 3 semanas em 3 vídeos. Eu estou falando isso daqui, na verdade eu já gravei os vídeos. Eu estou adicionando esse lembrete aqui para mim e vou adicionar na primeira parte, que é essa que você está vendo. Eu pensei que ia ficar em uma parte ou no máximo 2, mas eu quis fazer em 3 porque eu acrescentei muitos comentários durante as explicações. Por exemplo, eu não pensava em falar da linha do tempo do livro, eu falei, eu agreguei valores ao assunto do tema de Enoque, e aí eu separei em um vídeo a introdução. No segundo vídeo, nós vamos ler os capítulos 91 e 92, que são os capítulos que preparam toda a nossa mente para entrar no assunto das 10 semanas. Tem essa transição, né? Da potente visão para as 10 semanas, vão ter 2 capítulos que vão fazer essa ligação de uma coisa com a outra, preparando a nossa mente. E ali eu adicionei muitos comentários importantes. E aí na terceira parte nós vamos entrar diretamente na leitura, mas vai valer a pena demais essa paciência. E aí eu preciso fazer isso para o vídeo não ficar muito grande, para eu poder dar tempo de editando e postando. E eu falei isso na segunda parte do vídeo, como eu já tenho na mente, eu vou falar de novo. Depois eu vou fazer uma jogada com esses vídeos. Depois que esses 3 vídeos estiverem prontos, eu vou pegar eles e vou ter a versão sem música de fundo. Dessa vez eu estou pensando melhor, né? Vou resumir, cortar, fazer os cortes e deixar ele mais resumidinho, numa paulada só. Vou deixar eles como se fosse um vídeo só, cortando os contratempos e as explicações que são importantes, mas vai ser uma outra versão. Aproveitando a edição, vou adicionar mais imagens para ficar com mais ilustração e alterar a música de fundo. Uma das versões eu vou postar em silêncio total, talvez a primeira. Essa primeira em silêncio total. A segunda eu já posto com música de fundo. E aí eu abro mais essa janela no canal e vai valer a pena, tá bom? Então é isso daí, vamos seguir para o raciocínio. A introdução é o seguinte. Esse livro tem uma linha do tempo. Eu poderia criar uma linha do tempo visual. Eu não estou conseguindo tempo para criar isso ainda no tablet ou no papel. Mas eu posso falar de uma maneira resumida sobre uma linha do tempo de maneira resumida. Esse livro ele tem muitas visões. Ele tem 3 parábolas no livro e são 3 parábolas grandes. Depois das 3 parábolas, Enoque vai falar de 2 visões e uma dessas visões ele vai chamar de visão potente, porque realmente ela é enorme. E eu já expliquei ela todinha no canal, assim, verso por verso. Eu escutei o meu vídeo novamente essa semana, não consegui detectar erro, tenho as mesmas interpretações. E vai ser necessário você passar por esse vídeo também, porque uma coisa está ligada à outra. E depois dessa potente visão, Enoque vai usar ali mais ou menos 2 capítulos para fazer uma transição de fala, e aí ele vai falar das 10 semanas. E elas são incríveis. São reveladoras. E depois das 10 semanas, Enoque vai gastar um tempo exortando os filhos de Deus e repreendendo os ímpios. E aí vocês vão detectar palavras
que aparecem nas cartas de Paulo, de Pedro, principalmente nas palavras de Jesus, e vai ser o tempo da grande tribulação. Quando chegar no capítulo 106, são muitos capítulos, mas muitos deles são curtinhos, por isso que o livro é enorme assim, né? Quando chegar no capítulo 106, o livro vai falar do nascimento de Noé. Noé vai ter algumas falas ali no livro, e aí o livro vai transitar de novo para o tempo do fim e vai acabar de maneira incrível. Acaba no capítulo 108. Então a linha do tempo basicamente é essa. Enoque, nos primeiros capítulos do livro, na primeira etapa do livro, eu não vou citar os capítulos certinho porque eu não tenho algo visual para mim. Eu vou falando conforme eu estou lembrando. Nos primeiros capítulos de Enoque, Enoque vai criar uma parábola aonde você vai ver que Deus ele está repreendendo todos os ímpios, mas na verdade ele está mandando uma mensagem secreta para Satanás. Assim como Deus costuma fazer, eu já falei várias vezes no canal, ali nos primeiros capítulos de Enoque vai ter isso também. Depois, isso vai do capítulo 1 até o capítulo 5. Esses 5 capítulos formam um capítulo. Depois Deus vai falar, Enoque vai falar que os anjos, os filhos de Deus, abandonaram o seu estado de anjo e se contaminaram com as filhas dos homens. Igual está em Gênesis 6. Igual Judas fala, que anjos abandonaram o seu estado. Igual Pedro fala, que anjos abandonaram o seu estado. Abandonaram o seu estado original e pecaram e foram postos em cadeias de prisões. Judas fala disso e ainda cita o livro de Enoque. Pedro fala disso, não cita o livro de Enoque, o nome do livro, mas está falando de Enoque. E aí dos capítulos 6 até mais ou menos o 21, Enoque vai falar tudo o que aconteceu na terra, que os anjos se corromperam, geraram gigantes, os gigantes começaram a massacrar os homens ficaram maus, a terra começou a se encher de pecado por causa dos gigantes, eles ensinaram coisas às mulheres, vai citar o nome dos líderes dos anjos, o principal, os líderes, e vai citar os nomes, as obras, vai falar dos castigos que eles vão receber, aí depois vai ter um episódio em que os 4 arcanjos, eles vão pedir contas para Deus, eles vão falar para Deus o que eles devem fazer a respeito de tudo isso, porque Deus ficou calado observando todas as coisas. Eu só estou dando um resumão, tá? Não posso falar detalhes aqui das coisas que eu estou pensando, só um resumo do livro. E aí Deus vai falar para os arcanjos, que são 7, mas ali ele vai separar 4 para dar as punições. Ele vai mandar Enoque repreender os anjos caídos, falar do castigo. Logo nos primeiros capítulos, Deus já vai introduzir o milênio. É igual mais ou menos o profeta Isaías. Deus começa repreendendo todo o povo pelo profeta Isaías nos primeiros capítulos, na verdade nos primeiros versos, e lá no finalzinho do primeiro capítulo, do capítulo 2, Deus já introduz o milênio. E depois ele gasta o restante do livro todinho para acrescentar detalhes sobre aquilo que ele falou de maneira panorâmica. Gênesis também é assim, né? Deus começa ali, introduz o livro, fala rapidamente dos dias da criação, chega no descanso, e depois, no capítulo 2, Deus já volta no dia 6º e começa a falar detalhes sobre a queda de Adão, sobre o que Satanás fez com Eva, a queda de Adão, e começa a introduzir um monte de coisas. O livro de Enoque, ele é nesse sentido, né? Você vê que ele tem uma linguagem característica de profetas, ele se identifica com a Bíblia todinha, e aí depois Enoque vai falar das visões que ele teve na terra. Ele teve muitas visões na terra, viu árvores maravilhosas, viu lugares que nenhum homem até hoje contemplou. E o livro vai seguindo, vai falando muitas coisas, e aí de repente vai aparecendo o ancião de dias, vai aparecendo o filho do homem. Você vai ver que Enoque já fala de um filho do homem que haveria de ser o mais sublime daquele de todos os céus. Enoque vai falando muitas coisas que ele foi vendo no céu. Mais o quê?
Vai ter capítulos ali que vocês vão perceber que iluminaram a mente de Paulo para ele falar da transfiguração dos corpos. Enoque teve visões semelhantes a que Deus deu para Daniel, só que de pontos de vista diferentes. E aí o livro vai indo até chegar a um ponto em que começa a primeira parábola. Na primeira parábola, de cara, Enoque já fala algo ali que todas as igrejas iriam reprovar. Enoque fala que, na primeira parábola, nos primeiros versos, que os eleitos haveriam de ser eleitos pelas suas boas obras, bem pesadas na balança. Como você ouve de pastores e de muita gente por aí que o justo ele é salvo só pela fé e que obras não salva ninguém, e pegam textos isolados de Paulo, que supostamente Paulo estaria falando isso, e se esquecem de outros textos do mesmo Paulo, aí eles já reprovam o livro por isso. Sem contar que o livro já começa falando que os santos eleitos haveriam de estar na grande tribulação. O livro começa falando da grande tribulação e acaba falando da grande tribulação, porque é um livro preparado para ser revelado nesse tempo, para ajudar a preparar os santos com os demais livros para o tempo da grande tribulação. Então o livro é maravilhoso. E o livro tem vários pontos em que as igrejas iriam reprovar. Óbvio que iriam reprovar, e não é à toa que ele ficou fora do cânon da Bíblia. E tem propósitos para isso, que eu já expliquei nos vídeos passados. Vou deixar o link para vocês no comentário fixo, mas eu queria que vocês não assistissem todos os vídeos sobre a visão potente. Eu queria que vocês esperassem um pouquinho. Se vocês já assistiram o vídeo da visão potente, esse vídeo aqui vai ser de muito valor para vocês. Vai ser de muito acréscimo. Assim, vai fazer muito mais sentido. Quem não escutou, quem não acompanhou a playlist de Enoque, os vídeos que eu fiz, não vai ter o mesmo impacto. Embora vai dar para entender o que eu vou falar aqui. E aí, na primeira parábola, Enoque já começa falando isso. Aí vem a segunda parábola, vem a terceira parábola, tem muitas visões. O livro todo é baseado em visões. Enoque foi até os céus em visões. E aí é incrível. Aí vem o que eu falei para vocês. Depois das 3 parábolas, isso é o que mais marca, né? É mais fácil de visualizar o livro nessa linha do tempo que eu estou falando. Depois dessas 3 parábolas, Enoque vai falar de 2 visões. Uma está ligada à outra, só que a segunda é muito grande, e aí Deus vai usar animais, todo tipo de animal, para contar toda a história da humanidade. Mas vai bater certinho se ele assistir o vídeo. Deus me deu sabedoria para explicar essa visão, e eu consegui explicar ela inteirinha, com um vídeo bem feito, bem ilustrado, com textos, com imagens. Só que o vídeo ficou grande demais, e eu quero criar um resumo para esse vídeo. Então, para vocês recapitularem o assunto, e vai ser necessário recapitular, eu queria que vocês esperassem mais essa semana para eu trabalhar nesse vídeo. Lá no final do vídeo eu volto a falar um pouquinho disso. E aí essa visão, Deus vai usar um monte de animais para contar toda a história, desde Gênesis até o Apocalipse. Vai falar do milênio e vai introduzir todos os santos na eternidade usando somente animais. Incrível! Isso é de arrepiar. Isso já prova que nenhuma mente humana é capaz de pensar aquilo. E nenhuma mente humana é capaz de, no futuro, interpretar isso. É uma parábola muito espiritual e muito bem construída, que só pôde ser construída pelo próprio Deus, através de uma visão dada a Enoque. E aí depois, logo em seguida, Deus vai falar de 10 semanas. Essas 10 semanas... ele vai recapitular assuntos que ele falou no início do livro, dentro da potente visão, e coisas que ele vai falar depois. Tudo vai entrar dentro dessa linha do tempo das 10 semanas. E é incrível, porque é tão pequenininho, se você comparar ali o capítulo das 10 semanas, é tão curto, mas é tão magnífico. O livro todinho vai entrar ali. E coisas que Deus falou ali dentro das 10 semanas... é outra porção que você vê que o homem não pôde ter criado aquilo. E Deus acaba a história na 10ª semana. Por quê? Ele não acaba na 7ª para se conectar com o 7º milênio, ou na 8ª
para se conectar com a eternidade, ele acaba na 10ª. Incrível isso, como as coisas fecham. Essa linha do tempo das 10 semanas de Enoque vai se encontrar com a linha do tempo das 70 semanas de Daniel, e faz sentido, né? 70 semanas de Daniel, elas vão virar semanas de anos, vocês sabem. A última semana ficou para o final, onde se conclui a história do povo de Deus, e as 70 semanas fecha quando introduz o milênio. Agora, as 10 semanas de Enoque, elas vão além. As 10 semanas de Enoque fecha na eternidade. Só que passa pelo milênio. Então, as duas linhas do tempo se encontram. Então, enquanto uma tem o número 70 e a palavra Shavuot, para nos lembrar das festas, a outra tem o número 10, para falar de mandamentos do Senhor. E Shavuot, semanas, que agora não são mais semanas de anos. São semanas de anos que se conectam aos milênios e conta toda a história. E aí vai aparecer o número 10, semanas, e 10 semanas são 70 dias. 70 vai se conectar com os 70 semanas do profeta Daniel. Então são linhas do tempo que se encontram. Elas vão se encontrar inevitavelmente e até as falas vão bater. É incrível. Nós vamos falar sobre ela, tá? Eu só estou introduzindo o vídeo. E depois, Deus, ele quer exortar os filhos de Deus. E aí sim, ele vai fazer, através dos capítulos 94 em diante, ele vai começar a falar coisas do tempo da grande tribulação, e você pode chamar os capítulos de 94 até 106 de ais. Enoque vai falar dos ais, muitos e muitos ais. Enoque foi o primeiro a falar dos ais. Depois o profeta Isaías fala dos ais. Não foi o profeta Isaías o primeiro a falar dos ais. E depois Jesus, lá em Mateus 24, quando está falando da grande tribulação, fala dos ais. E lá em Apocalipse tem 3 ais, que são as 3 trombetas finais. Isso é espetacular. E aí dentro dos ais, o que o Senhor fala ali é tão profundo que você vê que não são palavras de homens. Vou ler isso para vocês também, em sequência. Vou separar os vídeos para eles não ficarem grandes, para dar tempo para eu editar e não demorar demais, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser apenas uma introdução. Na hora que eu for ler aqui sobre as 10 semanas, eu já vou fazer um corte para a gente ir para o outro vídeo, tá certo? Vou deixar numa playlist, vou conectar tudo, vai ficar tudo direcionado, ninguém vai ficar perdido. Aliás, se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, não vai ter muitas perguntas para se fazer. E tudo isso vai ajudar você a escutar o livro e se maravilhar. Assim, você vai conseguir se desconectar desse mundo. Vai vir flechada de Instagram, flechada de TikTok, flechada de seriados, de filmes, coisas que não edificam, né? Porque tem seriados e filmes que são bons. Vai vir seduções e esse livro, ele vai emitir uma luz tão grande ao resto da Bíblia e isso vai te cobrir como um campo de força. Vai te deixar mais forte. Basta você ouvir e entender. E para você ouvir esse livro, tire um tempo. Por exemplo, eu consigo passar horas lá em cima, ali em cima de casa, onde eu gravo os vídeos, vocês devem se lembrar, escutando o livro de Enoque. Eu coloco um fone e fico lá escutando. Quando tem sol, eu tomo sol, tiro a camisa, tomo sol e fico horas zanzando para lá e para cá, ouvindo. Não fico nem anotando, porque eu tenho atenção plena no que eu estou ouvindo. E é maravilhoso porque um rapaz fez um trabalho de narração desse livro de maneira maravilhosa. Ele narrou bem, ele falou bem, tem qualidade no som, narrou, interpretou bem. Eu acho que eu nem consigo fazer igual ele. E a música de fundo ajuda. O que ele colocou ajuda. Tem músicas de fundo que atrapalham. E eu prometi que ia narrar esse livro para vocês. Alguns meses atrás eu prometi. E até hoje eu não narrei. Mas eu vou narrar. Eu vou fazer a narração dele, postar ele no silêncio total, porque pessoas gostam de silêncio total. Eu também gosto. Mas também vou postar ele em 2 versões, em 3 versões. Silêncio total, com a mesma música de fundo que o rapaz usou. Eu já consegui ela. E depois vou postar ele com uma outra música de fundo para não enjoar.
Então vocês vão ter a versão desse rapaz, que aliás vocês já podem começar a ouvir já imediatamente. O link vai estar na descrição. Se você tem seguido os vídeos aí do canal, os últimos, você já sabe qual é a versão que eu estou falando. E depois vou fazer as minhas. Ou seja, vocês vão ter várias opções para ouvir e não vai enjoar. E isso vai ajudar vocês. Ainda mais com as explicações. Eu já rodei o YouTube todinho, pacientemente. Não tem pessoas explicando o livro de Enoque com propriedade. Tem alguns canais que explicaram sim as 10 semanas, explicaram algumas coisas do livro de Enoque, mas introduziram doutrinas humanas, falam coisas prejudiciais e eu nem quero indicar. Eu indico mesmo, para esse propósito, ficarem no meu canal. Aliás, o meu canal é o que mais tem livro de Enoque. É o que mais tem vídeos explicando as coisas de Enoque. Então, graças a Deus eu consegui fazer uma série. Só que tem muito para se falar ainda. E é maravilhoso. Vocês que já assistiram os vídeos sabem do que eu estou falando. Só que hoje eu vou falar com mais propriedade as coisas. Com muito mais entendimento. Porque eu já ouvi muitas vezes mais do que eu tinha escutado antes. Tá? Então, vai escutando esse livro. O homem que narrou ainda fez o trabalho de colocar, de listar ali no comentário fixo dele todos os capítulos separadinhos. Então eu estou aqui em casa, ou ali em cima, ou andando pela rua mesmo, ou até dentro do shopping. E eu vou ouvindo o livro. O livro tem 4 horas e pouco. Então a tarefa é grande. Quando a tarefa é muito grande, você tem que quebrar ela em várias partes. E ali os capítulos já estão separadinhos. Então eu já sei, eu penso assim, eu quero escutar eu quero recapitular o tema das 70 semanas. Aí eu vou lá no 90. Eu quero recapitular a potente visão. Eu vou lá no 81. Eu quero recapitular o tempo da grande tribulação. Eu já vou lá no 94. E vou até o 108. Eu quero entender um pouquinho mais sobre o nome dos arcanjos, as tarefas, as visões de Enoque, as árvores maravilhosas que ele viu. Aí eu já sei que eu tenho que ir lá no capítulo 15. Entendeu? Já está na minha mente. E já está tudo ali. Eu só dou um clique, vou direto. Então é muito bom. Esse trabalho que ele fez é muito bom. Tá bom? E você deve fazer isso. E com as explicações que eu vou dar, vai ficar mais fácil de você entender. Você vai estar ouvindo, entendendo e meditando. Não é bom? Não é lindo isso? E aí, irmãos, as 10 semanas, elas são incríveis, uma coisa maravilhosa, e não tem uma pessoa, é impossível ter uma pessoa que abra o seu coração, gaste o seu tempo ouvindo e que após ter ouvido, ela não sinta vontade de continuar ouvindo. É impossível. E se a pessoa conseguir ter acesso aqui ao canal e ouvir as explicações, é quase impossível ela não acreditar. Tem que estar o coração muito fechado mesmo para falar que isso daqui foi invenção de homem, esse livro todo é invenção de homem. Um homem pensou nessa coisa de 10 semanas, um homem inventou toda aquela potente visão para contar a história todinha da humanidade através de animais. Não, foi o homem que inventou esse negócio aí, copiou de Daniel, copiou para lá, inventou da mente dele. Tem que estar com o coração muito duro. E tudo porque não está na Bíblia. E como eu disse nos vídeos passados, aquele pensamento que ele quebra barreiras, se fosse ao inverso, se Enoque tivesse na nossa Bíblia, esse livro seria adorado como Apocalipse. Aspas, adorado, aspas, como Apocalipse. E se Apocalipse estivesse fora, misturado lá com os apócrifos, dragão com 7 cabeças e 10 chifres, isso é invenção, falariam eles. Invenção, tá na cara que copiaram de Daniel, tá na cara que pegaram o ancião de dias de Enoque, do nosso Enoque da Bíblia. Não, essa Apocalipse é uma invenção pura. Olha ali, 2 testemunhas soltando fogo pela boca. Que isso, um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, isso é uma aberração. Tá vendo? Esse pensamento quebra barreiras. E sabe por que eu falo isso? Porque se você for pesquisar a história, você vai entender historicamente o porquê que esse livro ficou do lado de fora e o porquê que o Apocalipse um dia esteve fora da Bíblia. Ele retornou para a Bíblia. Propósito de Deus, óbvio. E Deus, irmãos, ele quebra padrão. Ele deixou uma Bíblia que é suficiente para a gente receber muitas revelações e através dela ter acesso aos tesouros do céu,
ter acesso a tudo, ser grandemente edificado e edificadores, mas ele quebra padrão. Ele deixou um livro fora da Bíblia, um só não, ele deixou outro também, de propósito. Eu já falei dele no canal, desse outro livro. E Deus aceita desafios. Satanás misturou esses dois livros com um monte de livros heréticos e apócrifos. E Deus já havia profetizado que os santos iriam recrutar esses livros. Mas o que mais destaca para a gente é o livro de Enoque. Então, para você que nunca ouviu falar, para você que nunca escutou, não tenha medo. Vai e coloque à prova. Pelo menos ouça o livro. Aí você vai entender se é de homem ou se é de Deus. Tá bom? E aí, irmãos, tem vários pensamentos aqui que eu posso falar para introduzir o tema. Quando nós formos ler as 10 semanas, vocês vão entender que não é difícil. É fácil pegar ali o que está escrito. No começo é difícil, mas se tem alguém que explica com experiência, vai ficar fácil, vai ficar saboroso de comer desse alimento. O próprio livro fala que o livro é um bom alimento. Está escrito isso em vários textos do livro. Separei alguns aqui, mas não separei todos, são muitos. E aí vocês vão entender que vai ter que ficar mais tempo na 7ª semana. E aí, esses dias, eu voltando ali do shopping, estava voltando de a pé e virei a chave. Fiz perguntas para mim que eu nunca tinha feito antes, ouvindo as 10 semanas. Tá vendo, irmãos? É assim. Quem é a pessoa que está no shopping, andando no shopping, ouvindo Enoque, ou qualquer outro livro da Bíblia? Na rua, ouvindo a palavra de Deus, andando para casa, no teto da casa, dentro da casa. Por isso que Deus revela, Deus vê isso, com todas as falhas, com todos os defeitos, mas Deus vê aonde o coração está. E por isso ele revela coisas grandiosas. Falando em coisas grandiosas, eu entendi, basicamente, a voz dos 7 trovões do Apocalipse. Aquilo que Deus falou para João, não escreva e guarde em mistério. Isso que eu falei está escrito. Não escreva e guarde em mistério. Deus não falou, não escreva, guarde em segredo, porque ninguém vai saber disso. Deus não falou isso. Pelo contrário, o leão rugiu. Se o leão rugiu, na minha mente vem Amós 3, verso 8. Amós capítulo 3, verso 8. Não há segredo que Deus não há de revelar aos seus santos. E hoje eu entendo por que Deus falou para João não escrever a voz dos 7 trovões, mas escrever as vozes das 7 trombetas. Isso é incrível. E o livro de Enoque jogou luz nesse assunto para mim. Tá bom? Então é o seguinte, nós vamos ter que gastar mais tempo na 7ª semana. Sabe por quê? Porque é nela que nós estamos. Nós estamos na conclusão dela. E aí nós vamos detectar o porquê. Tá? Então é o seguinte, aqui foi a introdução. Eu espero que você tenha entendido. No vídeo a seguir, nós vamos basicamente ler aqui as 10 semanas. Só que eu vou ter que ler 2 capítulos antes. Eu vou dar uma recapitulada bem rápido no próximo vídeo. Para você que assistiu isso daqui, tenha um pouquinho de paciência, né? Pensa nas pessoas que vão entrar direto no outro vídeo. Até mesmo para eu chamar as 10 semanas e explicar elas. Tá? Eu vou estar explicando elas aqui, os textos vão aparecer na tela, algumas imagens de ilustração também. E aí eu acredito que vai valer a pena você ter paciência e ouvir esse assunto, tá bom? Então é isso, irmãos. Vai aparecer na tela final aí o link, vocês vão clicar nesse link, vão direto para o próximo vídeo e depois vocês vão recapitular o assunto. A potente visão vai ter que recapitular, isso tem que estar na sua cabeça para você agregar valor no mistério da revelação das 10 semanas de Enoque. Tá bom? Mas é o seguinte, eu gravei o vídeo da potente visão em 2 partes. A primeira parte ficou 45 minutos e eu fui até os 70 pastores. É um ponto da visão que fala de 70 pastores. E ali eu parei, porque o vídeo já estava grande. E ali já estava no final da potente visão. E aí o segundo vídeo ficou 1h25. Eu não sei ali o que eu fiz, que eu demorei tanto para explicar o final. Aí, é claro que eu sei, né? Eu expliquei
sobre um grande cordeiro que surgiu ali no meio das ovelhas, porque tem a ovelha, tem as ovelhas, tem ovelhas que viram cordeiros, tem cordeiros que nascem chifre, e aí vem as aves do céu, os conflitos de animais, e aí é difícil você entender o finalzinho ali, junto com os 12 pastores restantes. Dos 70, Deus divide ali, né? Ele faz as divisões, se eu não me engano é 35, mais não sei quanto, e sobram 12 para o final. E aí é a parte mais difícil da visão. E eu fiquei remoendo essa parte. Ainda porque, quando você tem acesso à revelação e você vai explicá-la pela primeira vez, você tende a ser mais demorado nas coisas, né? Às vezes redundante. Então eu senti a necessidade de eu pegar esse vídeo e pegar ele e cortar, sabe? Deixar ele mais resumidinho. E eu tenho ele sem música de fundo, pelo menos a primeira parte do vídeo eu tenho ele sem a música de fundo. Eu vou adicionar uma música de fundo ali para ficar legal. E na segunda parte, eu não sei se eu tenho ele sem a música de fundo, 1h25 de vídeo. Se não tiver, eu vou dar um jeito ali de alterar a música, ou não sei, mas eu vou deixar ele menor, aproveitando a edição e adicionar mais imagens para ficar ainda mais gostoso de assistir. Tem imagens, mas não tem muitas. Eu quero adicionar ali mais 50% de imagem, para o vídeo ficar bem gostoso de assistir. Quando eu terminar, vocês vão recapitular o vídeo. E aquele que já está gravado, a versão original, deixa ali aberto para quem for entrando naquele vídeo, mas para vocês que ainda não assistiram e para vocês que já assistiram e vão recapitular, tenta recapitular pela nova versão que eu vou trazer do vídeo. Vai ser reconstruído, tá? E aí vamos dando seguimento para o estudo, porque tem muita coisa para falar sobre esse livro, fora os estudos que eu estou devendo no canal, né? Essas últimas postagens que eu fiz de Nabucodonosor, lá de Efésios 6, vou continuar tudo isso. As vozes dos 7 trovões, inevitavelmente uma coisa vai se cruzar com a outra. Então é isso daí, isso que eu tinha para falar aqui no finalzinho do vídeo. Eu queria que você desse like no vídeo e compartilhasse esse vídeo. Compartilha para as pessoas terem acesso. Vai ajudar o canal? Lógico que vai me ajudar o canal. Com compartilhamento você ajuda o canal. Mas você também desperta outras pessoas. Porque eu não fico falando só de Enoque. Eu pego Enoque e cruzo com toda a Bíblia. E pego a Bíblia e cruzo com o nosso tempo. Porque é aqui que está a grande jogada. Você colocar a Bíblia no nosso tempo. Fazer as pessoas se situarem no nosso tempo. Pegar a Bíblia, colocar em linha do tempo, abrir ela em uma imagem 3D e falar, ó, vocês estão aqui, nós estamos aqui. Essa é a grande jogada, essa é a grande sacada, tá bom? Então é isso, deixe os comentários, bora estudar, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.